Olá pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer em recebê-los aqui na nossa live. Professor Gustavo está entrando, tá? Estou aguardando aqui a conexão do nosso querido professor Gustavo Ferreira. Salve, Olha salve, eu. grande mestre. Salve, meu Eduardo. Tudo já tranquilo? Tudo bom? Tudo bom, Gustavo? Firme e forte igual prego na areia. Bom, gente, boa noite, né, a todos. Enfim, o pessoal está começando a entrar agora, junto com a nossa conexão, e a gente vai começar aqui uma série de lives que, durante esse período de isolamento social, o nosso núcleo de prática jurídica, o nosso NPJ, vai patrocinar durante esse período. Tenho muito orgulho de fazer parte do NPJ e, enfim, conversando com o professor Marco Joel, que é o nosso coordenador, foi até o idealizador desse projeto, dessa sequência aí de conteúdos que a gente vai ministrar. Ele me incumbiu de tomar a dianteira, escolher o primeiro tema e ter a honra de iniciar o projeto. E aí, né, eu pensei, enfim, a gente tem um corpo docente extremamente qualificado, mas uma das pessoas que eu tenho uma grande identificação e eu sei que tem um grande domínio também em relação à matéria é o professor Gustavo Ferreira Gomes, né, nosso Obrigado. querido professor de Direito Eleitoral. O Gustavo, ele é muito mais conhecido, né, pela parte de Direito Eleitoral, mas o Gustavo é um advogado militante desde sempre. E o Gustavo, ele atua, o escritório do Gustavo tem uma atuação bastante relevante na parte de direito do consumidor, e o professor Gustavo, ele retomou, na verdade, a lecionar direito do consumidor, né, a partir desse semestre. Então, hoje é uma matéria, enfim, dividida entre horários, entre mim, o professor Gustavo e o professor Marcos Zerá. Né? Para quem não conhece o professor Gustavo, enfim, que é difícil de não conhecê-lo, mas, enfim, em termos Não. Vamos dar o scout aqui do professor Gustavo. O professor Gustavo, né, ele é formado em Direito pela PUC de Campinas, é especialista em Direito Processual pelo SESMAC, em parceria com o Ministério Público, em convênio, mestre pela Universidade Federal de Alagoas e, recentemente, né, concluiu o doutorado aí pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? Pela PUC do Rio Grande do Sul, no DINTER, no doutorado interinstitucional que o SESMAC fez com a instituição lá do Rio Grande do Sul, certo? Então, assim, é uma pessoa extremamente qualificada, dispensa maiores apresentações, né? É uma pessoa que dizem que assiste novela, mas não assistem, viu? Não caiu nessa... É lenda, é lenda, né? é lenda. É lenda. É lenda, é lenda. Não acreditem nessa esparrela. E, enfim, Verdade. convidei o professor Gustavo para a gente bater um papo aqui sobre um tema afeta a matéria de direito do consumidor, uma matéria comum a nós dois hoje na graduação, que diz respeito à medida provisória 948, pessoal. Para quem não sabe, a MP 948, ela foi editada há cerca de um mês, mais ou menos, pela Presidência da República, e ela trata do regime que vai ser aplicado aos contratos de pacotes turísticos, enfim, envolvidos com o setor de turismo em geral e setor de eventos, tá? Não serviços em geral, mas setor de eventos, principalmente também a questão de eventos culturais. Então, é uma medida provisória pequena do ponto de vista do tamanho, né? São apenas 5 dispositivos, mas tem pontos ali que são extremamente polêmicos, pontos que inviabilizam todo o sistema do Código de Defesa do Consumidor, embora a gente esteja vivendo uma época excepcional que realmente demande essa modificação de olhar, de cenário, né? De buscar um reequilíbrio no meio do caos aí que nos encontramos, mas a gente tem toda uma deturpação de um sistema que é extremamente complicado você ver fazer uma legislação que, né, fere toda uma autonomia científica de um ramo, alguns dispositivos extremamente mal redigidos
e pelo contexto político que a gente está tendo no país, algumas dúvidas sobre como isso vai proceder na prática, porque não raro a gente tem visto que medidas provisórias muito mais importantes do ponto de vista econômico e social para o país, elas acabam caducando, né, pela má relação aí, enfim, entre poder executivo e poder legislativo. Então, são pontos, no geral, que a gente gostaria de trocar uma ideia aqui, compartilhar esse bate-papo com vocês, né? Pensando na perspectiva prática, afinal de contas, todo mundo é consumidor no fim das contas, né? Se não está numa situação hoje dessa natureza como parte, certamente conhece alguém que está passando por algum problema aí que seria regido por essa norma. Então, assim, saudar o professor Gustavo, dar as boas-vindas e queria saber dele o que é que ele achou dessa MP, as considerações assim, iniciais dele sobre essa estrutura normativa que foi adotada. Exato. Professor Eduardo, agradeço primeiro o convite ao professor Marcos Joel, coordenador do NPJ, a você também, professor Eduardo, ambos amigos muito queridos. O Eduardo só esqueceu de dizer uma coisa no meu currículo. Eu fui professor dele, isso é muito importante. Professor, eu fui padrinho de turma. Paraninfo da turma. Paraninfo da turma, exato. Então, e o professor Eduardo também agora está no mestrado da UFAL, né, também nessa carreira acadêmica. E vejam, apesar de mim, ele é professor. Vejam, eu não sou tão ruim assim. Que é isso? Ele teve outros bons exemplos. Bom, mas, Eduardo, obrigado mesmo de coração. Essa iniciativa muito bacana do NPJ e a gente sabe da luta que Marcos Joel e você estão lá no dia a dia levando aos alunos. Mas vamos à vaca fria, né? Vamos ao assunto da MP 948. Eduardo, você falou alguns pontos bastante interessantes e eu vou aproveitar esse gancho. Primeiro ponto vou falar 3, tá? Primeiro ponto que é inquestionável, a gente sabe o problema para o setor cultural e do turismo. Né? A pandemia, no cenário mais otimista, e eu estou mais otimista não, mais realista, ela encerra agora no meados desse ano seus efeitos mais graves, e a gente tem uma retomada no segundo semestre, de forma lenta, até o final do ano, de uma forma um pouco melhor. Só que, com certeza, pelo menos é a previsão do pessoal, né? Vamos dizer, nem os que acham que o mundo acabou, nem os que acham que está tudo ok, no meio termo. Só que um ponto é pacífico. Qual é o último setor que vai retornar? Os últimos setores. O setor do entretenimento, o setor do turismo. Esses, com toda certeza, vão ter seu retorno, se tiverem nesse ano de 2020, lá bem para outubro, novembro, finalzinho do ano. Certo? Então, era necessário ter um MP para esse setor, evidente. Isso é o primeiro ponto. Segundo, e aí você foi bem feliz, a MP, em que pese ser extremamente bem intencionada, em que pese ela estar preocupada em garantir o funcionamento do setor e, ao mesmo tempo, os direitos do consumidor, ela teve uma redação bastante feliz. É interessante que outras MPs mais extensas, tratando de outras questões, como a própria MP 927 e a 936, em que pese as críticas que um ou outro artigo eventualmente tenha gerado, são MPs que tratam da área trabalhista também, né? Tenham gerado, mas eram MPs mais longas, com mais detalhes, a redação talvez não tenha pecado tanto quanto na redação dessa MP 948, tem 5 artigos e assusta pela imprecisão técnica, né? Dentro do que você disse. É verdade. Não, Eduardo, você dá uma lida, tanto que você lê uma vez e faz, não, eu estou entendendo errado. Né? Eu não li direito, deixa eu ler de novo. Aí vai dar ler de novo. Realmente, é isso mesmo. Ela deixou os aspectos um tanto que abertos, né? Algumas figuras bastante amplas, o que pode gerar, o que, aliás, a gente já acha na área do consumidor, vai gerar uma demanda grande. E aí entra no terceiro ponto que você mencionou. Ela não deixou claro como solucionar os conflitos. Ela abre um tópico, até para quem não viu o MP 948. Ela diz que os eventos, a partir de 20 de março, né, retroagindo ao estado de calamidade, foi decretado pelo decreto legislativo número 6. Gente, perdão, está falando o número de lei de decreto uma quinta-feira à noite. Né? Antes da novela, que vocês sabem que eu não vejo, Fina Estampa, que tem a Griselda, a Mulher de Bigodes, vai começar daqui a pouquinho.
Foi, segundo minha esposa, que é ela que acompanha a novela. Bom, então, o decreto legislativo do ano 6 retroage 20 de março. E dizendo que os eventos, nesse período, até o final do decreto, que inicialmente previsto no final do ano, ele não vai nem até o final do decreto, vai até dia 20 de outubro. Poderão você pedir o ressarcimento, poderá você pedir para ir para um outro evento daquele tipo, em outra data. Poderá, professor Sérgio, só o parente do professor Sérgio Coutinho botou uma coisa aqui importante. Política cultural de emergência precisa sim. Precisa sim. Precisa urgentemente. É porque quando a gente fala em cultura, pegando o gancho que o professor Sérgio Coutinho falou, outro grande amigo nosso, quando a gente fala cultura, todo mundo pensa no Wesley Safadão, né? Isso. Pensa na piscina da Ivete Sangalo, que é aquela coisa imensa e tal. Mas tem o pessoal do PIF, né? As bandas filarmônicas do estado. Tem a turma, o trio de sanfona, que não vai tocar forró esse ano. Ou se vai tocar bem pouco, né? Sendo otimista, vai tocar bem pouco. Sendo mais realista, talvez nem toque. Então, esse que é a grande massa do pessoal da cultura, de fato, precisa de uma proteção. A ideia da MP é muito interessante. Tá? A ideia é interessante. O problema é a forma que ela coloca para executar. Porque ela prevê a possibilidade de eu pegar o ingresso depois para um outro evento. Ela prevê a possibilidade de eu trocar aquele ingresso por uma outra atividade junto à mesma empresa. E ela prevê a negociação entre consumidor e fornecedor. Ok. Como vai ser essa negociação? Qual a instância para essa negociação? Há a necessidade de se abrir um espaço para um contato direto consumidor-fornecedor. Eu tenho que formalizar isso via e-mail, já que estamos na pandemia. Eu sou velho, tá? Eu uso e-mail. Pode ser via WhatsApp. Não reclame não que eu tenho um cliente que manda SMS até hoje. Tá? O pessoal do escritório reclama até hoje. O que é SMS? Bom, Eduardo, boa pergunta. Deve estar a pessoa dizendo, meu Deus, o que é isso? Que sigla é essa? Deve estar todo mundo pesquisando na internet, meu Deus, SMS. Será que é alguma seita satânica, né? Que é SMS? Parece nome de sociedade secreta, né? Uma coisa assim do outro mundo. Mas assim, qual o veículo a ser usado? Né? Eu vou ter que judicializar isso obrigatoriamente, eu vou ter que, quando a gente caminha hoje numa discussão. Obrigado, Vanessa, pelo elogio. A gente vai lendo aqui devagarinho, eu vou tentando falar. Quando a gente vê hoje uma TikTok para discussão de conflitos, o Sérgio Coutinho não está bem. TikTok para discussão de conflitos, já pensou? Vai ter ressarcimento? Sim, não vai ter ressarcimento, não, né? Pulando do lado do outro. Não seria má ideia. Então, você teria que criar uma instância para essa vinculação, né? Para que as pessoas pudessem ir lá, pudessem falar, pudessem pôr os seus questionamentos e terem uma resposta. E vou até longe, até para proteger também o próprio fornecedor. A gente não está dizendo isso. Claro que no direito do consumidor, o foco é o consumidor. Mas para o fornecedor ficar resguardado no sentido de, olha, eu ofereci o ressarcimento, eu ofereci o recebimento desse valor, eu ofereci um outro evento. O consumidor que não quis, o consumidor foi desidioso, o consumidor não cumpriu dentro do prazo previsto a possibilidade de fazer esse questionamento. Então, assim, a MP, ela, na verdade, em que pese ser muito bem intencionada, mas ela abriu muito mais brecha para a confusão do que para a solução. Nesse ponto... Desculpa o trocadilho, mas foi o pedido dos alunos do noturno. Eu tinha que fazer trocadilho, né? Então, tá feito. Veja, nesse ponto, tem um aspecto que eu achei inviável do ponto de vista prático. Porque, vamos lá, o código ele fala na possibilidade de revisão de contratos, não é? Sim. E tanto que dentro do Código de Defesa do Consumidor a gente tem uma estrutura para revisar contratos muito mais simples do que do ponto de vista do Código Civil. Os contratos cíveis a essa altura do campeonato, eles precisam não apenas da demonstração de uma onerosidade excessiva, como de um requisito adicional da onerosidade, aliás, da imprevisibilidade. Então eu tenho que ter onerosidade excessiva
e eu tenho que ter imprevisibilidade dentro desse contrato. Então, os contratos cíveis são nessa toada. Os contratos empresariais, né? Principalmente depois da lei da liberdade econômica, que, enfim, deu uma desinflada completa na aplicação desses princípios de boa-fé, equilíbrio, função social. Por mais que esses contratos possam ser entre empresas, uma grande empresa e uma pequena empresa, então vamos pensar aqui, uma grande empresa nacional do setor de turismo que contrata, sei lá, uma pequena empresa local para fazer o transfer das pessoas que chegam no aeroporto aqui, por exemplo. Então, você vê, são duas empresas, ok. Paridade, não, zero. Né? Você pega, por exemplo, só um exemplo, tá? Uma CVC da vida e uma empresa local... Zé da Silva, né? Então quer dizer... Mas dentro da estrutura da lei da liberdade econômica, né? Enfim, dentro da cartilha liberal que o Paulo Guedes queria tocar, infelizmente, ou feliz ou infelizmente, ele não vai conseguir mais tocar, porque, enfim, o mundo mudou de um jeito que ninguém esperava, né? Porque a gente não levou uma rasteira. A gente não levou uma rasteira. Passaram por cima. Essa é a verdade. E, no fim das contas, essa lei ela veio com uma perspectiva. A lei da liberdade econômica. Então, vamos lá. Se a relação é de direito civil, não basta ter onerosidade excessiva. Eu tenho que ter imprevisibilidade. E esse fato é considerado imprevisto ou não? Primeiro ponto. Sim. Então, isso numa perspectiva de contratos civis empresariais. Ou seja, entre esses próprios setores. Aí você faz um MP que trata da relação dos setores, né, do setor, enfim, do trade turístico, do setor cultural, em relação aos consumidores. Mas é engraçado que, assim, entre eles, a gente voltou para um pacta sunt servanda, para um sistema autofágico que diz: vocês estão em condições aí de lutar, Davi e Golias se troquem. Quer dizer, eu achei a primeira coisa curiosa nesse sentido. Você não tem nenhum mecanismo, não se assegura, já que é pensando na garantia do emprego, na garantia da atividade econômica, fez uma coisa que diz: eu vou estar subtraindo muito do consumidor. Mas eu não vi nenhuma grande contrapartida entre um grande player do setor turístico, do grande trade aí, do setor de hotelaria, de agências de turismo, de aviação civil, em relação a, digamos, a ponta mais simples dessa relação. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto que eu achei assim, meio débil. Você faz uma estrutura para proteger, mas é para proteger de mim, consumidor, e não para proteger do sujeito do mercado. Então, assim, essa para mim foi a primeira resignação. E outro ponto que eu queria até que você comentasse junto comigo é o seguinte, que essa eu achei a norma que, enfim, não existe. Você me diz, o consumidor tem direito a buscar a negociação do contrato. Ora, eu tenho um dispositivo que me diz que ele não tem direito a cancelar o contrato, desde que o outro ofereça um pacote subsidiário, um crédito, alguma coisa utilizada dentro do prazo de 1 ano. Ou seja, eu não tenho poder de negociação contratual. Tá? Inclusive, isso já na contramão do artigo 51, inciso 2 do CDC, que fala especificamente sobre aquela questão de que não pode ter cláusula que faça com que você abra a mão antecipadamente de direitos. Então, o governo veio e tentou reequilibrar essa relação, dizendo: o consumidor não tem direito a pedir a renegociação contratual. E o dispositivo mais bizarro que eu já tive a chance de ler na minha vida foi o último artigo dessa resolução, dessa medida provisória, que é o artigo 5º, que diz que considera-se fortuito externo todas as situações de consumo atreladas. Quer dizer, eles consideram que todas as situações ali que pudessem gerar pedido de indenização, certo? Não vão se inserir numa excludente de responsabilidade do fornecedor e que não cabe pedir dano moral. Eu achei bizarro por 2 motivos. Aliás, 3, na verdade. Certo? Primeiro, como é que você vai me falar em reequilibrar, negociar? Eu vou negociar o quê? Porque eu não posso desistir do contrato. Mesmo que eu pague aquela multa lá proporcional pela desistência, eu não tenho esse direito. A menos que o cara não me organize nada lá na frente. Que com certeza eles vão dar o jeito de oferecer alguma coisa, nem que seja pro forma. Então, assim, eu tiro o teu poder de negociar e digo que sequer você pode entrar com a ação de perdas e danos. Por que quer que seja. O que é que sobrou efetivamente para alguém negociar?
Você consegue particularmente ou não? Eduardo, e o ponto interessante, até assim, a gente tinha conversado antes e o próprio professor Eduardo já tinha levantado o seguinte: rapaz, no projeto de lei do senador Anastasia, ele não faz isso. Você vê que o projeto de lei do senador Anastasia, eu lembrei disso quando você falou dos contratos civis, ele fala das exceções de contratos civis, mas ele deixa claro: olha, isso aqui não se aplica aos contratos regidos pelo CDC. Ele já tem lá no projeto de lei, quem tiver curiosidade de ver, ele já fez, peraí, que aqui eu estou falando de contrato civil, contrato consumerista é outra natureza. A MP, na verdade a MP, aí mais uma questão da sua tecnicidade, né? Ela um monte de coisa, mas o CDC não é citado quase que não em canto nenhum. Parece que é um ente que não existe no ordenamento brasileiro. Segundo, a única previsão que ele fez da relação entre fornecedores, né, é aquela que tem 12 meses para poder fazer o evento, ou vai ter que restituir o dinheiro, tal 12 meses após a decretação do final do estado de calamidade. Mas assim, tem 12 meses para fazer o evento, que vira. Né? Que vira. Como vocês vão acertar, como vocês vão receber, vão deixar. Você vai ter que devolver dinheiro, não vai devolver dinheiro. Por isso, alguns artistas, até com mais. E aí vem a curiosidade: por que começou a história de live? Alguns artistas, para evitar esse risco de devolução de dinheiro, começaram a pactuar. Essas grandes lives surgiram em parte disso. Começaram a pactuar com as empresas que contrataram eles, fazerem as lives para já compensar esse valor recebido. Sim. Né? Claro, são artistas que têm poder de negociação para isso. Né? Ele vai chegar com o Wesley Safadão, com o Eduardo Costa, com o Gustavo Lima e falar: não quero negociar com você. Né? É diferente do cara do som, da luz, da iluminação, que de repente já recebeu um valor antecipado. Né? Sim, sim. E o ponto que você levantou, essa ausência de proteção ao consumidor, eu acho, não estou dizendo que vai acontecer, mas eu acho que os juízes, na prática, vão analisar caso a caso, até porque eu tenho o Código de Defesa do Consumidor ainda está valendo, né? Não foi revogado. Ele tem proteção expressa nesse sentido, e ele prevê essa possibilidade de eu ir pleitear em caso de dano. Né? Claro, os magistrados, isso a gente já tem observado em algumas decisões, tem ponderado muito a situação do momento, a situação do empreendimento. Há um movimento, teve até um evento parecido até com esse que a gente está fazendo aqui da ESA Nacional, com o professor Flávio Tartucci, essa semana. E também ele fala nessa linha, disse: olha, o Poder Judiciário tem uma tendência muito grande de privilegiar aquele fornecedor que tentou negociar com o consumidor, que mostrou, né, mesmo como você muito bem lembrou, né, a lei da liberdade econômica tendo afastado um bocado a ideia de boa-fé, mas isso já está um tanto que incorporado no nosso ordenamento jurídico, né, no sentido e principalmente nas relações de consumo. Então, de se analisar que se o fornecedor ao menos tentou, né, ter um contato com o consumidor, tentou dar oportunidade a ele de escolher outro evento, tentou ver se ele realmente queria aquele evento, porque às vezes você tem um evento que seu planejamento era para esse ano, e ano que vem a realidade é outra, a condição é outra. Né? O cantor já não é mais aquele que você queria. Né? Então, não era, né? A peça teatro já não é mais aquela que te interessa. E por aí, vamos dizer, uma série de fatores. Né? Você descobre, por exemplo, um evento trágico, né? Que aquele cantor é torcedor do Vasco da Gama. Né? Isso é uma tragédia, isso é para você perder toda a liberação pelo cidadão, deixar, né, jogar fora os pendrives com as músicas dele, dizer: não quero ouvir mais esse cara, não quero torcer pro Vasco da Gama. Né? Então, brincando, mas essa ideia muda a realidade. Né? Às vezes um evento que hoje, ou que programado para agora, seria algo espetacular, daqui a um ano não é isso tudo. Né? E o valor, naturalmente, do ingresso muda. O valor do que está se comprando muda. Já chegou um vascaíno aí. Marcos, você já falou. Você torce com um time que é uma sigla. Vasco quer dizer vice, ainda sou com orgulho.
Como é que vem reclamar? O pessoal da Três de Malta vai me perseguir depois desse comentário. Tô achando, viu? Tem coisas que mas, ó, vamos já, o Vasco... mas não dá pra fazer numa live. Tô quebrado, tô quebrado. Mas, ó, elogiar o Vasco. O Vasco tem um bom time de futebol americano no Rio de Janeiro. Tá é verdade, muito bom, excelente. Em algum futebol sempre dá certo, quando o futebol americano. Mas, Eduardo, você está certo. Agora sim, eu acho, posso estar errado, mas que em se confirmando MP, ponto muito importante que você colocou, MPs mais importantes caíram por falta de coordenação política do governo. Em se confirmando a MP, eu acredito que os juízes vão aplicar esse artigo 5º com bastante parcimônia. Bastante parcimônia. Eu penso no seguinte, assim, e até me choca um pouco a tecnia, porque a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, querendo ou não, órgão vinculado ao governo, sim, né? Sim. É vinculado ao Ministério da Justiça, eles tinham feito um parecer 2 meses atrás, do tema que de ontem para hoje é o tema do momento, questão de redução ou não de mensalidades. Eles tinham feito um parecer que, concordando ou não com o resultado, eles utilizaram a técnica da excludente de responsabilidade por caso fortuito externo, muito bem empregado. Tá? A gente pode até não concordar, de repente, com o equilíbrio, enfim, com a conclusão. Mas o parecer, a linha que eles utilizaram, foi bastante defensável. E aí você me traz uma MP que diz que toda a relação de consumo é caso fortuito externo. Quer dizer, a gente trabalha, vai lá fazer uma pesquisa básica jurisprudencial para verificar que o fortuito, se ele é previsível e evitável dentro da cadeia enfim, de produção, né, da cadeia de fornecimento daquela atividade qualquer de produto ou serviço, esse fortuito, enfim, embora não desejado, se previsível, ele não exclui responsabilidade. E aí você faz uma MP de um conteúdo extremamente genérico e diz, olha, tudo será considerado fortuito externo. Quando a gente vê que na praxe, o fortuito externo ele é algo extremamente, enfim, fora da curva dentro da aplicação da responsabilidade civil no CDC. Né? Então, eu tenho um código que fala numa responsabilidade objetiva, e a MP diz que não há responsabilidade, sequer subjetiva. E há um ponto que aí eu acho que é a cereja do bolo, no fim das contas, quando eles estabelecem lá que não há dano moral decorrente dessa situação. Então, para deixar muito claro aqui para quem nos ouve, né, para quem teve aula, enfim, de consumidor comigo, sabe que eu fico mangando do dano moral na sala de aula, né? Todas as pessoas que chegam no NPJ para entrar com a sala, eu quero dano moral! Né? Enfim, o que foi? A pessoa olhou para mim, o que é que você quer? Indenização. O curioso é o seguinte, dentro da tecnia, porque isso eu achei extremamente complicado. Vamos lá. Direitos, a indenização por dano moral, ela tem caráter extrapatrimonial, ou seja, direitos da personalidade. Pelo próprio conteúdo dos direitos da personalidade, eu não posso renunciar a esse direito, tampouco o Estado pode dispor desse meu direito. Como é que uma ação vem me dizer que, em tese, eu tenho direito a isso? E quando eu faço essa brincadeira de a questão do dano moral, é para deixar muito claro o seguinte, pessoal. Eu acho, sinceramente, que boa parte dos problemas e dos conflitos que decorreriam desse problema de coronavírus, primeiro, não ia dar nenhum tipo de ressarcimento nessa natureza, de dano extrapatrimonial, certo? Até porque quem já advoga, estagia, milita de alguma forma no meio jurídico, está vendo que, assim, se a gente passou anos na indústria do dano moral, hoje a gente só está colhendo a indústria do mero aborrecimento. Então, coisas até que pretensões são bastante razoáveis, né? O Poder Judiciário não tem aceito. Tem dito que é mero aborrecimento, como quem dissesse, ó, não vem ajuizar demanda, não vem cavar faltinha, não vem entrar com demanda, se colar no louco. E, assim, boas situações até que acho que não se enquadram dentro desse signo, têm acabado com o passar do tempo entrando nesse bolo. Então, é evidente que, assim, a gente já tem uma tendência hoje no Poder Judiciário
Isso não é, em parte, uma crítica, mas também não, pelo seguinte aspecto. A gente está indo efetivamente mais a fundo para o que é o conteúdo do dano extrapatrimonial. Então, do ponto de vista de fundamentação, acho que isso até tem melhorado. Mas, assim, situações que há 5, 10, 15 anos sempre deram, hoje você não se surpreende se pipocar uma sentença no lugar dizendo que não dá. E isso eu estou falando de um período de calmaria, alegria social e tal. Então, vamos pensar no nosso período específico aqui da pandemia. É evidente que qualquer magistrado, né, por mais pró-consumidor que exista, né, porque dependendo do lugar, você diz, aquele juiz é mais pró-empresa, é mais pró-consumidor. Mas por mais pró-consumidor que ele seja, certamente ele vai ter um olhar diferenciado para a peculiaridade do momento. Ninguém, enfim, não vou dizer ninguém, porque tem gente que, nesse país que ainda acha que as coisas estão como se nada estivesse acontecendo de anormal. Mas, evidentemente, tem uma coisa aqui, né, que, assim, que rompe com o ciclo das coisas. Então, assim, quando vocês veem países que tiveram sempre no epicentro de grandes problemas, né, como principalmente os países europeus, vocês veem a alusão a coisas que a gente só viu, enfim, a maioria das pessoas só deve ter visto aqui em livro de história, né? Quebra, primeira crise cíclica que o capitalismo quebra em 1929, a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, é inerente que, assim, alguma provação a gente tá passando e vai passar. As coisas não são hoje mais como eram antes, e assim, a gente vai levar um tempo para que haja essa recuperação dentro da atividade econômica. Então, assim, o ponto que eu acho que eu vou passar de volta para você, que eu acho curioso, é que se a gente está pensando realmente em estruturar a atividade econômica e você faz um MP que agora diz para o consumidor, faz esse sacrifício aqui para manter as empresas. O que é que tem sido feito efetivamente para ter o balanço entre essas empresas, para que as grandes, as pequenas e as médias se estabeleçam? Porque eu consigo entender que você hoje dá um remédio, de certo modo, amargo para o consumidor, para manter a livre iniciativa funcionando, né? Para que você mantenha a concorrência o mais acirrado possível ainda, para que, na prática, isso no futuro não vire contra o mercado consumidor, ou seja, menos opções, concentração de mercado, concentração de renda, e aí você passa a ter menos opções. Eu consigo entender essa dinâmica, mas me parece que, eu não sei se foi por falta de técnica, que nesse caso eu não acho que tenha sido, mas efetivamente vontade de começar a estabelecer como é que essa relação vai se dar entre eles. Porque eu faço uma coisa que tira do consumidor aqui e fica tramitando paralelo a isso, né? E veja, isso é uma MP, que a gente sabe que pode caducar. E a gente tem um projeto de lei bastante interessante, é o regime jurídico transitório da pandemia, né, que é da autoria do senador Antônio Anastasia lá de Minas, que está dizendo o seguinte: contratos de consumo, ok, mas os contratos entre fornecedores, não. Então, quer dizer, efetivamente, a gente está pensando em proteger o mercado? Bom, Eduardo, as perguntas, aliás, as suas colocações são perfeitas, porque, primeiro, oi, Vânia, oi, Marcos, que entraram aqui e mandaram mensagens. O professor Sérgio falou que o curso de Direito, o time oficial é o ASA, sim. Quem não torce pro ASA é demitido, a pedido do professor José Pereira, né? Não entra nem na porta, é recebido a espingardadas. Pode aplicar qualquer coisa nas relações de consumo. Oi, Eliane, vamos entrando aqui, colega nossa. Vai fazer uma ponderação do momento atual, né? Como você bem lembrou, os juízes, a ideia da indústria do dano moral, como de fato aconteceu um tempo atrás, hoje, e é muito feliz a comparação, é o mero aborrecimento. Eu brinco que o consumidor virou meio que um Neymar. Sim. Sabe, de tanto cair e rolar no campo, hoje até quando tem uma falta de verdade, o pessoal olha e faz, deixa de onda, é quase isso. Então, a comparação é mais ou menos essa, né? O consumidor antes era o Neymar que entrava em campo, fazia gol, quando relavam nele era falta,
Pra virar o cara hoje, quando leva a falta de verdade, a turma faz. Ah, deixa de outra, levanta, vai. Não, mas a perna tá quebrada. Isso é charme, a gente sabe que não é bem assim, não. Então, bem. Então, foi o que aconteceu com o consumidor. O consumidor saiu desse status de grande goleador, que ninguém podia triscar, para hoje o cara que se levar pancada, e às vezes leva mesmo, o cara faz, não foi tanto também, não. Não dá para você pedir. Né? E o que diga, e vocês da MPJ sentem bastante isso, até as sentenças condenatórias, os valores são bem menores do que eram há 10 anos atrás. Sim. Do que eram há 20 anos atrás, né? Bem menores. Mas, e aí, oi, e certo, não, tranquilo, certo isso que você falou, porque a maioria dos juízes, mesmo sem MP, evidentemente, a gente está numa situação de pandemia. Segundo os meus filhos, eu tenho 10 mil anos de idade, então eles dizem que eu lembro das coisas, né? Mas a gente só teve algo parecido, né, na epidemia espanhola, da gripe espanhola. Tem mais de um século. Né? É uma realidade completamente atípica. E claro que os magistrados fariam essa consideração. Agora, você chegar e dizer peremptoriamente não tem direito a nada, porque da mesma forma que existem empresas sérias, empresas que vão tentar sobreviver, empresas que querem se manter do trade turístico, do trade cultural, infelizmente, eu gostei de cinema, o jogador, eu sou uma gripe. Covid. Bicho, não sei quem é, mas adorei o comentário. Eu sou a gripezinha, só faltou botar. A gripe do perde a vida, mas perde a piada. Bom, mas o ponto é esse. Claro que os magistrados iam fazer uma ponderação. Só que tem gente, a gente sabe que infelizmente tem fornecedores. Vai ter um cara sério que vai tentar resolver da melhor forma possível. E vai ter aquele, infelizmente, que vai se aproveitar da situação para tentar ter lucro. Né? A gente estava até... Eu mencionei isso na aula de ontem, no Direito do Consumidor, numa das turmas. Um cliente nosso comprou aqueles oxímetros e já o preço mais caro, a indústria já está passando o preço mais caro. E ele botou um valor X e sumiu em 2 dias. Quando ele foi ver por que sumiu, ele estava vendendo uma diferença de R$100, R$100 e tantos dos concorrentes. E ele dizendo, gente, mas veja só, ele comerciante, mas é um absurdo esse preço. Eu tenho lucro com o preço que eu vendi, eu consegui ter lucro, consegui ter margem de lucro para manter minha empresa, pagar meus funcionários, ter ganho real em cima disso. O valor muito acima é um excesso. Só que, infelizmente, a gente tem fornecedores que estão aproveitando esse momento para cobrar mais caro. Ele deu um exemplo bem rastreiro, aquela máscara que se coloca, ele comprava a caixa a R$5. A caixa. Teve indústria que ofereceu para ele a mesma caixa a R$150. Ele disse que não comprou. Ele disse, não, aí tá certo. Não tem, por mais que tenha mais demanda, por mais que tenha tudo, por mais que tenha maior saída, não... Opa, Miriam Lavínia, obrigado. Obrigado pelo elogio. Lavínia, querida, tudo bom? Helenice também. Helenice, opa, queridas. Gente boa. Ó, próxima live faz com a Lavínia e com a Helenice, porque são excelentes, elas, excelentes profissionais. E não é o caso do Eduardo, mas no meu caso eu vou assustar os outros. Né? O pessoal olha pra mim e leva um susto quando me vê. Na verdade. Você ri porque não acontece com você, não, bicho, mas comigo acontece. Eu abro o Microsoft Teams e eu vejo o povo pulando. Na verdade, a primeira live que eu fiz, nesse período aí de pandemia, foi a convite da Lavínia lá no perfil dela. Eita, que arretado. Foi muito bacana. Né? A gente falou também sobre o direito do consumidor, mas aí numa perspectiva mais genérica, porque enfim, a gente ainda estava engateando dentro do caos. Engateando, exatamente. Eu queria pegar o gancho do comentário da nossa cara professora Helenice. Obrigado, Helenice, pela audiência. Então, o que eu achei, assim, ela falou na questão da boa-fé objetiva. O que me preocupa hoje, quando eu olho para isso, é o efeito manada com que as instituições, e aí eu estou falando dos 3 poderes, eventualmente eles estão tratando disso. Enfim, aquela ideia da tese do professor Anderson Schreiber, que é o dever de renegociar contratos, me parece muito evidente que, assim, se um bate na porta, e essa é a ideia que ele, assim, em linha bem gerais é o que ele defende, se um bate na porta, o outro deveria sentar para tentar discutir essas questões.
né? Para tentar ver o equilíbrio do contrato. Porque a gente sabe que, independente do contrato ser de civil, ser de consumidor, ser empresarial, não importa aqui a esfera abrangida por essa relação obrigacional, apesar de que existem algumas peculiaridades, né, dentro de cada ramo, a gente percebe o seguinte: sempre se pensou na manutenção dos contratos em vez da sua enfim, da sua rescisão. Tem encerramento, né, da sua rescisão. Exatamente, isso. Quer dizer, se vai rescindir, se vai destratar. Objetivamente, sempre se pensou na continuidade dos negócios jurídicos. Inclusive, você fala nisso expressamente. Por mais cláusula abusiva que o contrato tenha, o juiz deve sempre adotar os esforços para integrar o contrato e manter o negócio vivo, né? Então, mesmo o CDC, que é tão pró-consumidor, traz essa diretriz muito clara para o juiz e diz: ó, você tem a caneta para anular tudo, de ofício, inclusive, menos os contratos bancários, segundo a súmula 381, a infame súmula 381 do STJ. Porque os bancos são melhores do que os outros. Mas tudo bem. Então, assim, tirando o contrato bancário... É melhor falar mal do Vasco da Gama do que banco, viu? Então, eles tiram a gente do ar, viu? É verdade. Eu tenho medo. Você fala do sistema, o pessoal já está dizendo que é comunista, né? Então, por favor, não sou. É verdade. Mas, assim, a gente é só anarquista, viu? Tranquiliza o pessoal. Mas, assim, a grande sacada que eu vejo na prática, dentro da questão, a gente precisa renegociar contratos. E a ideia de quem tem mais autoridade assim, acadêmica nesses pontos, né? E a gente tem visto discussões muito interessantes. O professor Marcos Zerá tem feito sucessivas lives falando sobre revisão de contratos. Vídeos lá do grupo de pesquisa, do grupo dele, ele está postando no canal do YouTube. A gente vê vozes muito fortes no campo dos contratos. Muitos textos bacanas têm saído no IBD Conte, né? no site lá do Instituto Brasileiro de Direito Contratual. Então, assim, tem muita coisa boa e nova se discutindo. E é curioso que você vê as maiores autoridades no campo contratual pensando na individualização dessas relações, na individualização dessas condutas. Então, a gente vai pegando situações específicas que me preocupa o tal do efeito manada. Porque, vamos lá, talvez uma grande empresa de turismo, tá, que tenha, sei lá, faça franquias, que tenha rede aqui em todos os shoppings e grandes centros comerciais, ela evidentemente não tem a mesma estrutura que uma empresa de turismo que fica localizada no centro da cidade, que tecnicamente está fechada agora. Todo dia no centro da cidade hoje é domingo, né? Assim, o caminho está muito... O comércio está assim, muito frágil, em razão, evidentemente, daquilo que o decreto determina. Então, o que me chama a atenção é o efeito manada nas coisas, porque você está pegando, veja, ao mesmo tempo que você diz nas relações interempresariais, tá, que você mantém a assimetria entre esses sujeitos decorrente da lei da liberdade econômica, ou seja, vocês entre vocês, né, comam-se vivos, o darwinismo social vença o que tiver melhores condições aqui, você não vê essa preocupação legislativa alcançar esse setor, efetivamente. Sim. Isso está focado na figura do consumidor. E aí, por que me chama muito a atenção a questão do efeito manada? É que uma grande empresa que tem capital social, enfim, de vez em quando lá do escritório a gente dá entrada nos processos contra a empresa de turismo, quando ele junta o contrato social, você vê lá na documentação. É um livro, né? Juntaram um livro em PDF, isso, né? Não é um contrato mas eu sempre tenho curiosidade de ler o contrato social, só para ver o capital que eles colocam lá, né? E você vê empresas que têm capital, sei lá, quase... E a gente sabe que o capital formal é só para... Sim, não, é... E você vê empresas com capital aí de 150, 200 milhões de reais, certo? E eu não posso considerar que essa empresa está na mesma situação de uma micro, de uma EPP, de uma ME, enfim, local. Por que eu acho isso problemático? Porque, veja, eu, consumidor hoje, nessa situação de ter um tratamento que me, digamos, é prejudicial, isso está fazendo com que estão se presumindo que todos os players envolvidos no mercado têm a mesma capilaridade, ou como você disse, né? Que estão pensando que, sei lá, a Anitta, a Ivete e o Safadão é a mesma coisa do que, sei lá, o Chau do Pif e outros
artistas locais aqui que são muito bons, mas, enfim, tem uma Sim. abrangência, um campo muito menor, né? Do Sim, ponto de vista de exato. empoderamento econômico. Então, esse eu acho que é o ponto complicado. A decisão de ontem que eu vi do tribunal, eu recebi, dei uma lida na questão daquela questão Das mensalidades. das mensalidades de escola. Eu sei que esse não é o nosso tema e muita gente da nossa audiência está ouvindo e é parte interessada, mas assim, o que eu acho só complicado, um ponto da decisão de primeiro grau, eu acho ela perfeita. Eu não tenho como, coletivamente, dar um efeito só para essa relação. Porque às vezes eu fico pensando, Gustavo, você bota seu filho numa escola e, sei lá, hoje você é servidor público, e digo isso pela escola do meu filho, tem muitas pessoas que eu sei que têm uma condição bastante boa, e essas pessoas vão necessitar renegociar o contrato? Quer dizer, a decisão, e eu sei que a decisão segue uma linha de raciocínio muito bem feita, muito bem construída, mas assim, o que me preocupa efetivamente no todo é sempre o efeito manada. Quer dizer, então eu estou pegando todas aquelas 100 e tantas escolas de Maceió, escola com mensalidade de 2 pau, escola com mensalidade de 500. E aí eu estou dizendo, olha, pega todo mundo automaticamente e aplica isso aqui. Ou seja, é evidente que o dever de renegociar ele está inserido dentro desse contexto, certo? Isso. Inclusive, para o consumidor, acho que assim, para as relações em gerais, aquele contrato, aquele projeto de lei do regime transitório do senador Anastasia, ele é meio complicado nesse sentido. Ele quer trazer segurança jurídica, mas assim, tirando o contrato de consumo, o que é que ele está dizendo? Olha, e a gente tinha falado isso no início, né? Contratos que não são de consumo precisam de onerosidade excessiva e demonstrar imprevisão. Quer dizer, o projeto de lei transitória está dizendo, se não for contrato de consumo, tudo que a gente está vivendo não é fato imprevisto. Quer dizer, e isso que eu acho complicado também, porque assim, o CDC, evidentemente, ele dispensa o requisito da imprevisibilidade, tá? Exatamente. Mas é aquela história. Ou eu considero algo imprevisto, ou eu não considero imprevisto. Então, eu percebo que, assim, há uma preocupação de não afogar o Poder Judiciário com trocentas demandas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a solução não é fazer um projeto legislativo de atacado, tá? Mas investir em plataformas como consumidor.gov, enfim, tentar melhorar o poder de empoderamento dos PROCONs. Quer dizer, vamos pensar em condições normais. Perfeito. Tem coisa melhor do que o PROCON faz na vida, do que aquela feira do empreendedor, para o pessoal chega num centro de convenções da vida e vai fazer uma renegociação lá, sentando para discutir isso, entendeu? Essa é a questão. Lavínia colocou que as escolas não renegociaram. Bom, também. Mas assim, Lavínia, o ponto que eu trago aqui, já fazendo essa interlocução para devolver para o Gustavo, que a gente já está se caminhando para as considerações finais, é o seguinte, eu particularmente defendo que se formalmente um for instado, ele tem que se manifestar. Se ele não quer renegociar, então vamos tentar aqui, ou pelo meio administrativo do Estado, por um PROCON da vida, né? Ou através do Poder Judiciário. E Lavínia falando isso, né, ela é a pessoa mais indicada porque eu vou falar agora. Quer dizer, ou a gente fortifica, e ela fez uma live muito bacana com o desembargador Timés Arion falando sobre isso, ou a gente começa, né, a trabalhar agora mais do que nunca, até por não poder fazer a estrutura do judiciário não comportar tantas audiências, tantas coisas nesse momento. Ou a gente começa a trabalhar esses meios, enfim, alternativos de resolução de conflitos para realmente tentar ajustar, né? Ou a gente vai ter dificuldades. Então, repito, assim, eu não sou contra a redistribuição ou a renegociação, não, longe disso. Acho que cada caso tem um contexto. É justamente por isso que eu acho complicado você pegar uma ação coletiva, né, e você jogar realidades distintas, situações distintas dentro do mesmo bolo. Tanto que, assim, o Flávio Tartus estava falando isso numa live dele, eu achei muito interessante. Ele disse, olha, por que eu preciso individualizar essas relações, certo? Se o consumidor está dizendo que não tem condições, evidentemente ele vai ter que mostrar ali qual é o contexto que ele se encontra. Se o fornecedor diz que também não teve redução de custo ou ele está numa situação de prejuízo, ele também teria que demonstrar isso. E caso ele não queira demonstrar isso, isso é simples de todo modo de resolver, porque é possível na inversão do ônus da prova, né, pedir para que haja essa redistribuição. No sentido de que, olha, vamos mostrar
que o seu equilíbrio, tanto o seu quanto o meu, foram afetados. Eu entendo que o dever de renegociar hoje, ele é absolutamente necessário. Mas não tem como eu dizer que na minha casa vai ser igual na casa do Gustavo, que vai ser em casa igual na casa da Lavínia, que vai, enfim, acontecer de todas as maneiras. Então, basicamente, é isso. Assim, eu acho que é um ponto para a gente sensivelmente pensar. Né? O Paulo Soares está dizendo aqui, ó. Sim. O senhor... não, o Paulo falou da questão do trabalho remoto, que ele está ganhando menos. Mas... eu sou liberalista. Mas o ponto aqui, Gustavo, para eu te passar para a gente já fazer as considerações finais, eu estou falando demais, na verdade. Eu não sou liberalista, mas, enfim, ou a gente entende o vetor de equilíbrio do mercado, né? O CDC é tão protetivo ao consumidor, mas está lá, Política Nacional de Defesa do Consumidor, artigo 4º, inciso 3, compatibilizar interesses. Proteger o consumidor é tão importante quanto trazer esse equilíbrio em relação à questão da atividade econômica. Então, assim, fica muito claro, em termos da minha fala, que é o seguinte, eu acho que toda situação merece ser renegociada. O que eu só não acho, que eu acho extremamente complicado, é uma renegociação, enfim, uma decisão judicial no sentido do atacado, uma MP, que é o objeto do que a gente está discutindo aqui, foi o que nos trouxe aqui, que pega todas as situações no atacado. Então, assim, o consumidor ele vai ter que pagar todo o ônus, independente do tamanho da empresa que está envolvida. O Eduardo, pegando o gancho, indo por partes, né, como dizia Jack Stripador, né? Vamos por partes. E como Paulo bem lembrou, para ninguém ter que tomar fantaúva, né? Porque é pecado, haram, pecado mortal, vai ter no mármore do inferno. Ele lembrou da fantaúva, podia deixar. É claro que quando saiu a decisão do desembargador Cleber, eu comemorei muitíssimo. Não vou mentir. Eu, como pai, tenho 3 meninos. A gente demorou a assinar Netflix aqui em casa, então a gente fez muito menino. E aí, claro que quando saiu a decisão, juro a você, eu comemorei, soltei fogo. Já ia gastar, sabe, já ia gastar o dinheiro tomando uma, brincando. Mas, evidente que a gente quer economizar. Claro, ficou feliz. Agora, o que o professor Eduardo botou, e aí sendo muito sincero, é que é necessário analisar caso a caso. Eu não vou falar o nome da escola dos meus filhos por questões éticas aqui. Mas, assim, eu posso dizer positivamente as duas. As duas, porque a menina está na escola, os meninos estão em outra. As duas chamaram a gente para renegociar. As duas chamaram para conversar. Né? E analisaram a situação de uma, eu tenho 2 alunos, outra eu tenho 1 aluna, qual período que eles estão, na época de estudo. Então, assim, é muito legal, pelo menos isso eu posso falar positivamente, são 2 escolas de orientação religiosa, elas tiveram essa sensibilidade de conversar pai a pai, né? Para tentar identificar, e eu também fui o mais sincero possível, eu disse, olha, eu estou aqui preventivo, eu não estou preocupado, graças a Deus a gente está tocando o escritório, está indo, mas assim, eu estou preocupado com amanhã, eu acho que assim, a crise vai bater mesmo no segundo semestre. Vai bater mesmo. Então, se eu quero ver uma coisa, até a conversa minha com eles foi nessa linha. Você não precisa me dar um desconto grande, mas eu quero um desconto até o final do ano. Pode até diluir isso. Mas assim, para poder ter essa capacidade de pagar e tal, a gente é profissional liberal, Eduardo também é. A gente sabe que honorários é uma coisa, né, que varia, né? É variável. Então, assim, e a conversa foi muito bacana. Evidentemente, algumas escolas, e isso infelizmente aconteceu, não abriram espaço de negociação nenhuma. Né? Em Campinas, alguns colegas falaram, e aí mencionando até que o Paulo falou, de educação infantil, e a Cláudia Villanova também foi nossa aluna do SESMAC, é da área de educação infantil, né? Mandando um abraço para ela. Eles fizeram esse acordo com a educação infantil. Teve até a escola de olha, a educação infantil não paga, mas nas outras séries a gente vai cobrar, porque está tendo trabalho para compensar. Então, assim, eu acho que muita escola... Isso foi talvez o que motivou a ação do MP. Isso foi talvez motivou... Algumas escolas realmente foram intransigentes. Né? As escolas dos meus meninos, eu posso falar delas, não foram. Chamaram para conversar, tentaram negociar. Agora, estavam fazendo o que o professor Eduardo falou, como disse o professor Schreiber, né? Negociação caso a caso, ponto a ponto,
para evitar fazer um corte. É aquela aulinha, né? Que a gente tem introdução do estudo do direito, né? Às vezes eu sempre gosto de lembrar que o direito não pode ser o leito de Próclito, né? Próclito era o criminoso que deitava suas vítimas no leito. Se elas fossem menores, ele cortava um pedaço, se elas fossem maiores, ele esticava até quebrar os ossos para ficar no tamanho certo. Né? Próclito era danado. O direito tem que ser como a régua de Lesbos, né? Que é uma régua de cobre que ela se adapta ao terreno para incorporar as variações do terreno e dar a medida certa. Né? Essa aula de introdução ao direito é bem antiga, com o professor Renan Severo lá em Campinas há muitos anos, e eu sempre gosto de lembrá-lo. Né? O direito deve buscar isso. Evidentemente que quando houve um ponto de não renegociar, houve uma ação do Ministério Público e assim, com bons fundamentos, a gente pode até não concordar no todo, mas muito bem fundamentada a decisão que conseguiu eliminar, como também o bacana do direito é isso, Eduardo. Né? Direito 1 mais 1 são 2. 1 mais 1 pode ser um monte de coisa. Ambas as decisões, tanto a de primeiro grau negando a tutela, quanto a decisão muito bem fundamentada no tribunal, isso. Foram muito bem fundamentadas, enfim. Traz o aspecto dialógico da nossa ciência, né? Isso. Deu vontade até de dizer, eu quero atuar nesse processo. Porque não só para ver como é que vai, porque tá bom o negócio aqui. Uma decisão muito boa de primeiro grau, uma decisão muito boa de segundo grau, Gustavo, completamente diferentes, né? Gustavo, me permita, a gente está aqui, pelo meu controle do tempo, a live caiu 1 hora. Então a gente já está exatamente aqui, como a gente começou 7h30 e ponto e agora são 7h30, a gente deve ter 1 minuto ou 2. E eu queria te agradecer demais pelo bate-papo, queria que a gente pudesse aqui, então, se despedir dos nossos alunos, das pessoas que estão nos honrando com a audiência delas aqui, né? Alunos, ex-alunos, enfim, colegas de profissão. Eu agradeço a todos, agradeço a Lavínia, fez elogios ao Paulo pela participação. Eu não vi quem falou, mas que lembrou da minha passagem pela Comissão de Direito do Consumidor da OAB, 2001, 2004, que fazia um trabalho muito bacana de conciliação. Né? A OAB tem um trabalho muito, muito bacana, né? Na época tinha uma visibilidade grande, todos eles não tem hoje, mas na época tinha uma visibilidade bem grande esse trabalho com a Maria Miranda à frente, então é um negócio bem legal. Gente, muitíssimo obrigado, Eduardo. Como sempre, é um prazer conversar com você, meu amigo. Como sempre, coração mesmo. Eu fico muito feliz de conversar com um dos meus mestres, né, da faculdade. E aquela história, assim, como a gente está falando no início. Eu suprimi, mas, enfim, falaria isso no final. O paraninfo, na verdade, é quem a turma escolhe para se projetar na pessoa. Né? E o paraninfo da minha turma, para quem não sabe, é o professor Gustavo. Então, eu tenho muita alegria aqui de poder bater esse papo com você. Né? Enfim, você foi uma das pessoas que melhor me acolheram quando eu entrei no SESMAC como professor em 2012. E, enfim, é uma honra aqui falar com vocês. É uma honra ter uma audiência tão qualificada, tão grandes, excelentes alunos, excelentes pessoas que eu estou vendo por aqui. Enfim, é uma alegria muito grande, tá? E fiquem aí cientes, para quem chegou depois, de que o NPJ do SESMAC vai continuar promovendo aqui outros bate-papos com outros profissionais, com outros professores, convidados externos também, tá bom? Sobre outras temáticas além dessa aqui do direito do consumidor. Eu estou me sentindo um piloto de Fórmula 1 agora porque está aparecendo aqui o tempo restante. Aquele cara que está indo para baixar o tempo do líder e fazer a pole position, enfim. Está nos restando menos de 1 minuto. Pessoal, fico muito feliz com a presença Abraço a todos. Tá certo? Honrado aí com a audiência de vocês, com a presença do professor Gustavo. Enfim, espero que a gente possa continuar dialogando aí da melhor forma possível. Tá joia? Professor Gustavo, obrigado mais uma vez. Abraço a todos, abraço, Eduardo. Desculpe que eu não mencionei o nome, mas todos muito queridos. Abraço, valeu, bacana também. Valeu. Tchau, gente. Tchau.